pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast, e vou me descrever primeiramente para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, ondulados abaixo do ombro. Hoje estou com o cabelo semi-preso, somente a parte da frente está presa para trás. Eu uso um óculos de grau com armação dourada. Também tenho olhos castanhos escuros. Estou levemente maquiada, uma corrente dourada no pescoço com um pingente de coração, duas argolas douradas como brincos, também pingentes de coração nos brincos, uma blusa cor telha ou marrom, como preferirem, um casaco sobreposto com estampa de oncinha. Estou vestindo uma calça jeans e um tênis branco e marrom. Estamos no nosso cenário de sempre, atrás de mim cortinas pretas, mesa preta, em torno da mesa uma luz de LED na cor azul, à minha esquerda uma televisão com a logo do nosso podcast Acessibilidade em Alta, microfones, em cima da mesa tem celular, garrafa de água e tablets. E estamos aqui com uma convidada, mais uma convidada, uma mulher poderosa, como muitas que recebemos aqui, que é a Fran Borges, criadora de conteúdo digital, influenciadora, muito famosa, repercute muito bem nas redes sociais, Instagram, TikTok, é uma guria muito criativa, também é estudante de administração e é uma mulher com nanismo. Hoje ela vem aqui contar a história de vida dela, trajetória, trabalho, experiências profissionais e muito mais do que a gente tem para conversar. Tudo bem, Fran? Bem-vinda! Tudo bem, obrigado. É um prazer estar aqui para conversar contigo hoje. Muito obrigada pelo convite. Estou pronta. Somos nós que agradecemos, Fran, e a gente inicia pedindo, então, por favor, para tu fazer uma breve descrição. Eu sei que eu pego de surpresa, mas eu gosto mesmo de pegar de surpresa, porque é assim que fica bem espontâneo, descontraído. Uma leve descrição de como tu és, de como tu tá vestida para o nosso público que tem deficiência visual. Bom, eu sou uma mulher com nanismo, de 1,10 m de altura. Eu tenho cabelos pretos, moreno iluminado, com mechas marrons. Eu tô com cabelo com babyliss, ondulado. Eu tenho pele branca, o olho verde. Eu tô maquiada com uma sombra rosinha, um iluminador, blush. Tô com uma blusa brilhosa, calça jeans escura e um tênis preto. Nossa, Fran, é bem interessante porque eu peço para o pessoal que vem aqui se descrever para o nosso público que tem deficiência visual, mas na verdade a descrição serve para mim também. E a cada descrição dos convidados, das convidadas que eu ouço aqui, eu me surpreendo muito porque realmente são detalhes que eu não enxergo e eu não sabia que tu tinha olhos verdes, eu não notei que tu tá com uma blusa brilhosa, com sombra rosa, cabelo moreno iluminado, então arrasou, muito linda, parabéns. E também nada disso é à toa, né, Fran? Tu és uma mulher bastante vaidosa e que tem uma ligação com a área da moda, com a área da beleza. Também já atuou como modelo de passarela, modelo fotográfica, correto? Sim. Já desfilou, é uma influenciadora, é criadora de conteúdo e os teus conteúdos são voltados principalmente para a área da beleza, né? Sim, nas minhas redes sociais eu busco falar sobre moda, sobre beleza e sobre a minha vivência como uma pessoa com nanismo, a importância da acessibilidade, do combate ao capacitismo e para levar informação mesmo para as pessoas. Fran, e quando e como tudo isso começou? Como a tua trajetória e a tua repercussão nas redes sociais iniciou e como ela está hoje? Bom, eu sou de uma geração que cresceu com a internet e acompanhando blogueiras na internet. Qual ano tu nasceu? Em 99. 99, tem 24 anos. Isso. Realmente faz sentido. Então, desde a minha pré-adolescência, adolescência, eu sempre acompanhei muitas blogueiras, só que eu sempre fui muito tímida. Quais eram as tuas referências?
Ai, a Nina Secret. Maravilhosa, paulista. Bianca Andrade, Mariana Saad, Evelyn Regli. Mulheres mais veteranas, né? Sim, as que começaram mesmo. Sim. Alice Salazar, conhece? Também. Acompanha? Maravilhosa. Alice Salazar foi minha maquiadora quando eu fui Miss Brasil com deficiência visual. Ai, que lindo. Foi um período muito interessante também de ter contato e proximidade com essas mulheres. Mas enfim, e aí então tu tinha essas referências e o que te levou a dar um start? Só que paralelo a isso, eu sou muito tímida, então eu disse, não, jamais que eu vou gravar vídeo, imagina, depois aparecer na escola. Eu nunca. Jamais. Só que, ao mesmo tempo, eu também sou envolvida há bastante tempo com o fã-clube. Eu sou muito fã do Luan Santana, então... Desde quando? Desde 2011. 2011, é verdade, foi quando ele estourou, né? Meteoro da Paixão. Foi um pouquinho depois. E aí, desde 2013, eu comecei com fã-clube na internet. E aí, com isso, eu fui ganhando seguidores no meu Instagram pessoal também. O fã-clube era pelo Instagram? Era no Instagram e no Twitter, né? No Twitter, aham. E aí, fui ganhando seguidores, eu ia nos shows, eu postava. E com a pandemia, eu criei coragem, comecei a gravar vídeos de maquiagem. Ele ia gravar uma live, porque tinha bastante lives no YouTube, naquela época da pandemia. Os eventos sociais era acompanhar as lives, né? Sim, e eu sempre me maquiava pra ir assistir a live. E aí eu gravava um vídeo me maquiando pra assistir a live do Luan. Arrume-se para a live do Luan. Sim, exatamente isso. É que nem a minha avó, todo final de ano tinha o show do Roberto Carlos na Globo, especial da Globo, Sim. né? E aí todo final de ano a minha avó se maquiava, se perfumava, se arrumava pra assistir o Roberto. Mas onde já se viu eu vou sentar pra assistir o Roberto sem me arrumar, né? Claro. Então, realmente, vamos se arrumar pra assistir a live do Luan. E aí, com o tempo, eu fui criando coragem pra gravar vídeos falando. Comecei a gravar vídeos falando sobre nanismo, sobre curiosidades que as pessoas tinham. E aí, em 2021, eu comecei a gravar vídeos pro TikTok. E alguns vídeos começaram a viralizar. Qual foi o primeiro que viralizou, tu lembra? O primeiro foi um vídeo que eu gravei com 5 curiosidades sobre mim. Aí eu falei que eu tinha um tipo de nanismo muito raro. Qual é o tipo de nanismo que tu tens? É um tipo de nanismo que não se enquadrou em nenhum dos 400 tipos já existentes. 400 tipos já existentes. Isso. Nenhum desses não se enquadra no tipo de nanismo que tu tens e que não se sabe qual é. Isso. Até hoje a gente já fez várias investigações. Já foi até para o exterior os exames. Até alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, eu fiz novamente novos exames. Mas até hoje não se enquadrou em nenhum dos tipos de existentes. E aí eu gravei vídeo falando sobre isso. Sobre o meu tipo de nanismo, que era muito raro. Que eu já tinha passado na época por 17 cirurgias. Falando que eu estudava na URGS. Tu passou por 17 cirurgias em qual período da tua vida? Tu era criança? Foi na fase adulta? Às 17 foi até os meus 14 anos. E aí, depois disso, eu passei por mais 3. E elas tinham um intervalo de tempo longo? Todo ano, por exemplo? Não, é que a maioria das cirurgias foram juntas. Juntas, por exemplo, feitas de uma vez só, isso, num procedimento. Em 2014 foram 5 numa semana. Uhum. Em 2000, enfim, em outras épocas. Qual era o objetivo dessas cirurgias? Era melhorar a tua qualidade de vida? É que eu tenho hidrocefalia. Uhum. Eu uso uma válvula para controle da hidrocefalia, chama DVP. Tá. E aí essa válvula... às vezes ela para de funcionar e aí eu tenho que trocar. E aí ela tem um catéter que vem aqui da cabeça até o abdômen. E esse catéter já arrebentou várias vezes. E aí a maioria das cirurgias foi para troca desse catéter. A válvula eu troquei 4 vezes, se eu não me engano. E, além disso, eu tirei meu rim esquerdo, que nasceu sem função. Uhum. E aí, mais tarde, criou tumores benignos, mas eu precisei tirar. E a penúltima foi na coluna de descompressão medular. E eu tive 2 cistos também. E estas intercorrências são consequência do nanismo?
Não tem como a gente saber, porque é comum que pessoas com nanismo tenham a hidrocefalia, por exemplo, mas como eu tenho várias coisas, e a gente não sabe qual é o tipo de nanismo, não tem como saber se é uma coincidência ou se é do meu tipo de nanismo. Enfim, não tem, assim, uma causa exata. Compreendi, Fra. Tu tens um irmão com nanismo também? Sim. E o diagnóstico é o mesmo? É. Compreendi. As intercorrências também são as mesmas? Não, ele nasceu com uma má formação na traqueia. Ele usou traqueostomia durante 15 anos. Ele usou gastrostomia durante 5 anos. Ele nasceu com os 2 pés tortos congênitos. E mais tarde ele perdeu a visão, mas aí por uma outra questão que já vem genética do meu pai. Genética familiar, que tem o pai com deficiência visual também. Isso. E teu irmão é atleta. Do atletismo, né? Isso. Incrível, ainda será um entrevistado nosso aqui, uma família com muita história e também uma trajetória importante para nós, pessoas com deficiência, como não principalmente por superação, mas principalmente por visibilidade. Sim. Porque nós, pessoas com deficiência, que conseguimos ultrapassar as barreiras que a sociedade nos impõe e ainda assim desenvolver nossos papéis na sociedade, temos realmente uma visibilidade maior, porque o que se espera na vida comum é que pessoas com deficiência não consigam atingir posições, né? Ser uma influenciadora digital, ser um atleta, ainda mais somando uma deficiência a outra. Então, a família de vocês tem muito a transmitir, a multiplicar enquanto informação. Eu me sinto muito contemplada e feliz enquanto mulher com deficiência em saber que tu criou coragem de levar informação para as pessoas por meio das redes sociais, que é um meio também cruel. Sim. Não somente um ambiente de glamour, um lugar de glamour e de visibilidade, de holofotes, mas a gente sabe que é muito cruel porque é hostil, né? Sim. E tu já sofreu preconceito nas redes sociais por ser uma mulher com nanismo? Já teve haters? Já, eu acho que é difícil quem nunca teve haters na internet. Hoje em dia, graças a Deus, eu recebo muito mais amor do que hater. Perfeito. Graças à internet, eu consegui passar por uma cirurgia que eu já esperava 5 anos. Então, eu sou muito grata. Mas também eu já sofri hater, principalmente quando algum vídeo viraliza e sai assim da minha bolha. Normalmente vem mensagens desagradáveis, enfim, na época da política recebi também, mas graças a Deus é uma minoria perto de tanto amor que eu recebo todos os dias, enfim, as pessoas quando me reconhecem na rua, crianças principalmente, eu recebo muito mais carinho. O que tu te refere como a época da política? O que ocorreu nessa época? Eu acho que todo mundo que se posicionou o mínimo possível recebeu hate. Tu te posicionou nas redes sociais? Sim. Nas eleições gerais? Sim. Qual seria o teu posicionamento? Qual era o teu posicionamento? Eu era contra o atual presidente, o antigo presidente. Era contra o antigo presidente, Isso. Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Eu era contra o antigo presidente. Arrasou. E aí eu comemorei quando ele Somos duas, somos muitas, eu acho. Ele não. É difícil quem é uma pessoa com deficiência que era a favor dele. Pois é, porque o nosso segmento, de fato, sofreu um impacto negativo de retrocesso de políticas públicas e de conquistas de direitos na nossa área. Então, a área da pessoa com deficiência, da política da pessoa com deficiência, migrou, retornou para o âmbito do assistencialismo e o que a gente conhece muito como capacitismo também, e saiu dos direitos humanos, do protagonismo, do desenvolvimento social. Infelizmente, agora eu sinto que estamos retomando o nosso espaço na política. Sim. Mas que bom, já me identifico contigo em função disso. Agora, sobre as tuas 5... Foi assim que tu começou, 5 curiosidades ou 5 fatos? Foi 5... Na época
tava na moda, assim, falar 5 fatos sobre mim. 5 fatos sobre ti. Quais eram, então? Uma mulher com nanismo, Que eu tinha, um tipo muito raro, que eu estudava administração na URGS. que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Isso. maravilhosa, que tu ingressou contando também com o apoio da lei de cotas. Sim. Perfeito. Isso é importante ressaltar porque é política pública, Sim. lei de cotas para pessoas com deficiência e para estudantes de escola pública. Isso. Então, te abriu portas também. Não Sim, que, com certeza. né, não fosse ingressar, mas te abriu porta para o mundo acadêmico. Sem as cotas, acho que seria muito difícil, porque a gente está competindo com pessoas que estudaram em escolas que têm muito mais estrutura do que a escola onde eu estudei, enfim. E no caso de termos a deficiência de pessoas que não precisaram lidar com o que a gente lida dia a dia sendo uma pessoa com deficiência. E aí eu não falo só de limitação física e nem dificuldades, e nem somente falta de acessibilidade, mas até mesmo de todas as barreiras que a gente precisa enfrentar contra o preconceito. Sim, até mesmo eu digo que os meus colegas, eles começaram a estudar na URGS e eles só começaram a estudar. Eu comecei a estudar e eu já tive que buscar os meus direitos para ter acessibilidade, Exato. que não tem. Exato. Eu fui a primeira pessoa com nanismo a estudar no prédio onde eu estudo, então até hoje eu tô na luta pela acessibilidade dentro da universidade. Enfim, eu acho que é muito cruel dizer que a gente tem muitos privilégios só por ter a oportunidade de usar as cotas em relação a quem não tem cotas, porque a gente também tem muito mais dificuldades em relação à acessibilidade, a preconceito e a tudo mais do que quem não tem uma deficiência. Não é privilégio, é direito. Sim. E realmente não podemos entender como um benefício, e sim um direito sobre aquilo que o mundo não está preparado ainda, né, para entregar para as pessoas com deficiência. Então, como tu disse, tu não entra só estudando, tu entra estudando e lutando. Eu tenho lugar de fala para isso porque eu passei pela mesma situação, ainda passamos, né, para tudo, mercado de trabalho também, mas no meio acadêmico pela mesma situação. Ingressei, eu sou graduada em administração pública, e fiz pós-graduação também, e durante todo o meu período, claro que contei com muita sensibilidade também, entendimento sobre a informação que a gente está levando quando a gente vai acessar um espaço que ninguém nunca acessou, mas realmente são desafios diários. Sim. E para quem tem deficiência visual, muito em função dos recursos, dos materiais que a gente precisa. Eu acho que cada tipo de deficiência tem uma questão assim, específica, porque principalmente eu vejo até pelo meu prédio que só pensaram no cadeirante. Então só tem acessibilidade para o cadeirante. Eu não alcanço para lavar as mãos, o banheiro, eu não consigo usar o mesmo banheiro do cadeirante, e aí eu uso outro, só que aí eu não consigo lavar as mãos, eu teria que ter uma cadeira adaptada, eu não tenho. Então, e por se tratar de uma universidade pública, é muito mais difícil por causa da burocracia. Então, agora, como teve a pandemia no meio ainda, agora eu comecei de novo e eu espero que até eu terminar a faculdade eu consiga. Espero que tu te forme com acessibilidade, né, Fran? Sim. Aqui fica o registro no Acessibilidade em Alta para que a Fran consiga se formar com acessibilidade. Então tá, chegamos na segunda curiosidade, cada uma eu vou ingressando no assunto, né? E a terceira curiosidade, o terceiro fato? Eu tipo de nanismo muito raro, que eu estudo na URGS, que eu já tinha passado por 17 cirurgias. Ah, tá, certo. O que era mais? Que eu tenho hidrocefalia, que eu tirei meu rim esquerdo sem função, que eu sou muito fã do Luan Santana. Ah, então já temos aí os 5 fatos sobre a Fran. E ser fã do Luan Santana
também contribuiu, Fran, para que tu ganhasse toda essa visibilidade nas redes sociais? Sim, eu comecei a ganhar seguidores na internet. Assim, os meus 2, 3 primeiros 1.000 seguidores no Instagram por conta disso. Porque desde 2013 ali, eu sempre fui muito envolvida com o fã-clube. Como eu sou muito tímida, na internet eu me soltei, assim. Então, hoje em dia eu tenho amigos em todos os lugares do país que eu conheci através da internet, sendo fã do Luan. Então, e já fui em shows em vários lugares. Enfim, é uma parte muito feliz da minha vida e que trouxe até mesmo identificação, porque eu tenho muitos amigos, eu vou a shows e aí eu conheço todo mundo. Vários lugares do Brasil, tu quer dizer? Eu já fui em shows em Santa Catarina, em São Paulo, na Bahia. Eu fui numa gravação de DVD lá em Salvador. E os outros foram aqui no estado. E por conta própria? Ou tu teve patrocínio para frequentar esses shows? Não. Agora sim que eu tô ganhando um ingresso ou outro, mas lá atrás era tudo... Alô, patrocinadores! A Fran, fã do Luan Santana. E tu conhece ele pessoalmente? Sim, já conheci ele pessoalmente. Teve mais de uma chance de encontrar com ele, assim? Já vi ele mais de uma vez. Muita emoção. Ai, Deus o livre. Ele é lindo, né? E é talentoso, é simpático, é preocupado com a causa da pessoa com deficiência. Tu sente esse reconhecimento dele enquanto artista? Sim, isso é uma coisa que várias pessoas já me falaram, que em relação à acessibilidade nos shows, ele é muito preocupado com isso. E isso é uma coisa que é responsabilidade do contratante. Então, já teve muitos shows que eu cheguei e que não tinha a área PCD, ou então tinha e era lá atrás. Enfim, já tive vários problemas e aí é sempre a equipe dele quem resolve. A área PCD nos shows, ela não é somente mais pensada também para pessoas cadeirantes? Sim. E normalmente, quando se pensa, ou não nem colocam, ou então colocam lá atrás. Sim. E às vezes tem o tablado por mais alto, né? Mas às vezes nem tem essa elevação e aí não tem como enxergar. Não tem como enxergar, realmente. Então, mas assim, tu já passou por alguma situação constrangedora por falta de acessibilidade em show? Não necessariamente do Luan Santana, talvez algum outro que tu tenha ido? Eu já passei por situações difíceis, assim. Teve um show que eu fui aqui em Porto Alegre. Eu só fui em shows do Luan. Ou em festivais. Mas teve um show do Luan que eu fui aqui em Porto Alegre. Que eu cheguei cedo, assim, porque eu tava sentindo que não ia ter a área PCD. E aí, eles me colocaram na grade, sabe? Só que pro lado do público mesmo, não pra frente. E aí eu fiquei ali numa cadeirinha, sentadinha, esperando o show começar. E aí foi chegando a hora do show, foi chegando gente. E eles quiseram colocar Porto Alegre dentro de Cachoeirinha, assim. Era no estacionamento da Arena do Grêmio. E aí começou a chegar gente. E até o Luan entrar no palco, tava tudo tranquilo. Quando o Luan entrou no palco, começou um empurra, e eu em cima da cadeira. Eu disse, misericórdia. Um perigo! A sorte foi que, assim, além de mim, tinham outros fãs PCDs no meio do povo. Eu ia te perguntar sobre isso. Outras pessoas com deficiência frequentam os shows que tu identifique? Vários. Sim. E aí, nesse show mesmo, tinha cadeirante, tinha deficiente visual, tinham vários tipos de pessoas com deficiência pelo show, assim, inteiro. Pelo show inteiro. E aí, quando a equipe do Luan mesmo chegou, o segurança pessoal e o produtor, que eles chegam mais perto do show começar, né? E aí, quando o show dele começou, eles tiveram que passar o show inteiro recolhendo todos os fãs PCDs que tinham e levando pra frente do palco. E aí, como eu tava na frente,
Foi só bem na hora, assim, que eu vi que a cadeira tava começando a balançar. Eu disse, meu Deus, é hoje. É hoje que eu vou ao chão. É hoje que eu vou ser pisoteada. E aí, eles me viram e aí eles me colocaram pra frente da grade e aí eu consegui. E tu tava sozinha? Eu tava com a mãe, só que aí, como começou a ficar muito apertado, ela começou a ficar... Claustrofóbica? Eu Isso. fico, meu Deus, me dá um pavor. Ela disse, eu vou ter que sair. Eu disse, tá, pode sair, eu vou ficar. Aqui, daqui ninguém me tira, só se me derrubarem. Sim, eu disse, vamos ter que passar por cima. Literalmente. É, bem... Sim, aquele ali foi por pouco. E aí teve um outro show também que eu fui lá em Santa Catarina. Que eu liguei antes, era um festival, Vila Mix Beto Carreiro. Eu liguei e disse, vai ter acessibilidade, que eu vou sair de Porto Alegre. Eu disse, vai ter. Eu disse, vai ter. Daí tá, cheguei eu lá, bem bela, eu e a mãe. 10 horas de carro da viagem, aí chegamos lá, onde que fica o espaço PCD? Não tem. Eu disse, como não tem? Meu Deus. Vocês vão indo onde vocês conseguirem chegar, vocês ficam. Eu disse, meu pai eterno. Aí fomos indo. Aí eu ia batendo assim nas costas, por favor, me deixa passar. E aí foram me deixando passar. Só que aí eu cheguei na grade, a grade era mais alta do que eu. E aí o show do Luan era o, acho que 5º, 6º show. E aí a mãe foi me erguendo. Todo show ela me erguia e me colocava na grade. Me erguia e me colocava na grade. E aí chegou o show do Luan. Coitada, eu não conseguia mais me erguer. Sim. E eu, com a situação da minha coluna, já tava morrendo de dor. E aí ela me ergueu por uma perna, uma mulher me ergueu pela outra. E aí me colocaram em cima da grade. Só que daí, na hora que o Luan entrou no palco, a equipe dele viu e mandou me tirar. Daí eles me tiraram e me colocaram pra frente da grade. E aí, graças a Deus, valeu a pena, porque daí, acho que umas 5 músicas depois, ele mandou me buscar, e daí ele me chamou no palco. No palco? Ai, tô arrepiada. Tô arrepiada. Foi a primeira vez? No palco foi. Mas tu já conhecia ele? Já. Nisso ele já conhecia. Aí ele te colocou no palco. Ele me chamou pro palco, daí eu fiquei esperando, assim, na beira do palco, assim, no cantinho. E aí ele só chamou, assim, e aí ele cantou, segurando a minha... Quase morri do coração. Ai, tô arrepiada. Qual ele cantou? Amar não é pecado. Meu Deus do céu. Ai, eu me derreto. Que lindo, Fran, que emoção. Sim, eu disse, nossa, eu não morri do coração dessa vez, eu não morro mais. É interessante porque também gera a possibilidade de ter essa proximidade pela questão da deficiência, Sim. certo? Porque daí tu acaba se diferenciando. Sim. E pelo próprio constrangimento em não ter acessibilidade adequada no evento, tu acaba tendo essa oportunidade, né? E foi uma oportunidade especial. Sim. Que lindo, que incrível, que inveja. Fiquei com inveja. Vou ir com uma bengala também, minha bengala no show, ficar lá batendo a bengala para ver se ele me enxerga e me chama. Adorei, Fran. Maravilhosa. Agora me diz uma coisa. Sobre a tua entrada no mundo da moda, né? Já falamos que tu gosta muito de maquiagem, tu é vaidosa, que tu fala sobre isso. Eu te acompanho nas redes sociais. Percebo que tu descreve, eu gosto muito disso, tá? Eu já vou te dar esse feedback enquanto uma mulher com deficiência e tu pode fazer cada vez mais. Eu gosto muito que tu descreve os teus looks, as tuas roupas, né? Então tu fala, o look que eu escolhi hoje pra ir pra faculdade é uma blusa assim assado, uma calça assim assado. Eu acho interessante isso, eu te acompanho nos stories pelo Instagram, porque eu sou muito velha pro TikTok, meu Deus. Não dou conta, mas ainda quero entrar, deve ser incrível, né? Um outro universo. Sim. Mas sobre o mundo da moda, como foi a tua entrada, assim? Quando tu desfilou pela primeira vez? E aí, partindo disso, vamos falar sobre moda inclusiva. Porque enquanto uma mulher com nanismo, certamente tu encontra toda uma dificuldade, e já encontrou mais, ou talvez menos, uma dificuldade para achar as peças de roupa que tu gostaria de vestir, vestuário adaptado, né? Então, falando disso, o que tu tem, assim, para nos contar? Bom, eu
sempre fui muito vaidosa desde criança. A minha mãe me criou muito assim, de me vestir igual a bonequinha. A minha mãe também. Então, quando eu tinha uns 16, 17 anos, uma pessoa me achou no Facebook e me convidou para desfilar no concurso de moda inclusiva Sul Brasil, aqui de Canoas. Quem é essa pessoa? Era a Luane Miguel, ela era uma Legal. estudante de moda da Fevale. Tá, legal. E ela ia participar do concurso e precisava de uma modelo com nanismo. Aí eu aceitei, fui lá. Eu desfilei pra Fevale também. Meu primeiro desfile de passarela, fora o concurso de Miss Rio Grande do Sul e o concurso de Miss, que foram 2 etapas, né? O meu primeiro desfile foi na Fevale. Pra moda inclusiva também, o estilista Felipe Sousa. Aí, muito legal. E aí, a Vitória Cuervo me conheceu, ela era uma das juradas, me conheceu e me convidou para desfilar no desfile dela no Plastique. Plastique, Santander Cultural. De 2017. E aí, nesse, outra pessoa me conheceu e aí foi indo. Eu desfilei acho que umas 5 vezes. E aí, nisso, eu fui também começando a criar conteúdo para internet depois sobre moda, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa visibilidade de as pessoas saberem como que é difícil a gente encontrar roupas que se adequem tanto ao nosso tipo físico, à nossa altura, quanto à nossa idade. Hoje em dia é um pouco mais fácil, mas antigamente, quando eu era mais nova, era muito difícil. Calçado, por exemplo, para mim é muito difícil até hoje. Roupa, hoje em dia, eu mando fazer algumas coisas, quando eu quero alguma coisa mais elaborada. Ou então calça eu compro na seção adulta mesmo, e aí corta metade da perna. As blusas eu consigo usar hoje em dia PP, tipo de modelagem M. Mas casacos, assim, é mais difícil ainda. E aí, blazer, essas coisas eu tenho que mandar fazer, a maioria. Manda fazer em alguma costureira especializada ou simplesmente... Não, em costureira normal, assim. Normal? É. Tá, tu entrega modelos aí. Sim. Entendi. Aí eu escolho, compro tecido, e aí ela faz. Essa blusa, por exemplo, que eu tô usando hoje, eu mandei fazer ela em 2019. Eu conversando com o Wagner, tu deve conhecer, ele é Sim. cadeirante, modelo, também já desfilou pra Vitória. Desfilamos já, nós 3, né? O Wagner também me falou sobre o fato de mandar confeccionar as roupas. O que é, pra mim, interessante, porque eu tenho deficiência visual, então isso não interfere na questão da roupa, muito mais interfere em questão de tecido, daí outras dificuldades, né, sobre a moda, inclusive o tecido, que a gente encontra alguma dificuldade para passar a roupa e entender se ela tá bem passada, assim, se ela tá manchada, se ela tá suja, certas cores que para mim que tenho baixa visão que se confundem e às vezes não sei se estão combinando bem ou não, né? Então eu encontro outras dificuldades nessa questão, mas nunca precisei pedir para confeccionar uma roupa, porque fisicamente estou no padrão, né? Dito padrão, socialmente falando, assim. Mas aí ele me relatou sobre ter que confeccionar as roupas. E quando eu te acompanho nas redes sociais, eu noto que tu relata realmente, essa jaqueta é da seção infantil, ou essa blusa é da seção infantil, enfim. Então, acaba tendo que comprar muito na seção infantil. Então, o que às vezes, ontem mesmo, eu tava arrumando as roupas da minha filha, cada roupa, a minha filha tem 3 anos, né, pequenininha, mas cada roupa eu penso, nossa, queria essa roupa pra mim. E às vezes na seção infantil tem umas peças mais criativas e mais alegres e mais bonitas, né? Sim. É difícil, assim, às vezes, encontrar. Hoje em dia é um pouco mais fácil. Eu já comprei moletom do Mickey na seção infantil, adulta. Já com 30 anos, moletom do Mickey. Sim, hoje em dia tem coisas mais adultas na seção infantil e coisas mais infantis na seção adulta. Então, fica um pouco mais fácil, mas antigamente era mais difícil, porque eu ali com
14, 15 anos, não queria andar com roupa infantil, né? Pra conseguir me diferenciar que eu não era mais criança. Sim. E calçado, Fran, que número tu calça? Olha, sob medida é 24. 24. E aí eu compro normalmente 28, 29. Pra poder ter mais opções? Ou Não, pra é conforto? porque o meu pé é gordinho. Conforto. E aí não... E 28, 29, tu consegue encontrar calçados do teu gosto? É bem difícil. É bem difícil? É bem difícil. Tu Normalmente, manda fazer também, não? eu sapato, assim... Eu tenho um sapato de salto que eu mandei fazer. Tenho 2 botinhas que eu mandei fazer. E aí tenho esse tênis que eu tô usando, que é um tênis da Molequinha. Que eu consegui comprar pronto. E depois eu tenho uma sapatilha. Uma sapatilha. E é só. Só? Pela Porque dificuldade. é muito difícil, assim, encontrar pronto. Mais a sapatilha mesmo, mas o resto que eu gosto também, que se adeque à minha idade e tudo mais, é mais difícil. Mais difícil. E eu ia chegar nesse ponto. Qual é o teu gosto? Qual é o teu estilo, Fran? O que tu gosta de usar, assim? Tu é mais sóbria, mais minimalista, ou mais alegre, mais colorida, mais brilhosa, mais menininha, ou mais fashion? Qual seria o teu estilo? Eu gosto muito de usar blazer, jaqueta jeans. Eu gosto de brilho também quando eu vou em festa, em show. Eu gosto bastante. Calça jeans. Saia eu não sou muito, assim, saia. Vestido? Eu gosto de vestido, mas mais sóbrio, assim. Mais sóbrio. É. Então, mais formalzinha, mais administradora. A moça é mais administradorinha, doutorinha, não é perua. Mais ou menos. Eu sou piruinha às vezes, mas eu também dou uma controlada. Depende do dia. Depende do dia, então dá pra variar o estilo. E tu encontra opções pro teu gosto, mesmo variando o estilo. É difícil. É difícil. Hoje em dia... Tu vê a importância de termos profissionais da área da moda inclusiva pensando peças adaptadas, voltadas para as pessoas com deficiência, porque a indústria, né, têxtil, a indústria da moda, jamais considera a pessoa com deficiência e principalmente os diferentes tipos de deficiência, né, especificidades de deficiência, ao pensar numa moda. A gente pode ver pelo padrão, né? Padrão de revista, padrão de passarela, padrão de vitrine. Nada disso contempla uma pessoa com deficiência. É bem raro. Sim. É meu sonho, assim, que uma Renner da vida, uma C&A, tenha esse olhar, sabe? De algum dia criar alguma coleção voltada a isso. Então, olha aí, vamos divulgar esse episódio muito, 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 para que essas grandes marcas, para que essas lojas de departamento e referências para a comunidade, porque é mais acessível também quando a gente parte do ponto de vista financeiro, Sim. né? E não são grandes grifes inacessíveis, inatingíveis. Então, pensar coleção para a diversidade é um chamado. Sim, que se a gente encontre com mais facilidade também. Porque Renner, C&A, Riachuelo, tem em todos os shoppings, em todos os lugares. E é muito mais fácil de se encontrar do que uma marca específica, que seja só para nós, pensado em nós. É muito importante que tenha, mas seria mais importante ainda que tivesse com mais acessível a todos os públicos. A Renner é que patrocina o Planeta Atlântida, né? A gente podia falar com a Renner, que patrocina o Planeta Atlântida, que é um grande festival. Não sei se vai ter Lua Santana na próxima edição do festival. A gente já podia fazer um combo, né? Um combo moda acessível para o Festival Planeta Atlântida. Sim. Para pessoas com deficiência, Fran. Vamos em busca disso. Eu acho que é algo que a gente pode conquistar. Não seria inviável, né? Sim. E contemplaria muitas pessoas, muitas mulheres com deficiência. Sim, inclusive tem um concurso rolando do Planeta Atlântida, que eles, não sei se tu viu, que eles vão selecionar um squad de influenciadores
para representar o planeta. Estarei participando do concurso, espero que eu ganhe. Embaixadores de influenciadores, mas não com deficiência. Geral. Geral. Espero que tu nos represente, então. Ai, tomara. E daí, se tu for embaixadora do Planeta Atlântida, tu me convida. Porque eu tenho 34 anos, eu amo o festival de música, eu moro no Rio Grande do Sul e eu nunca fui no Planeta Atlântida. Todas as vezes que eu ia, deu alguma ruim e não deu pra eu ir. Quando eu era nova, minha mãe não deixava porque eu tinha deficiência. E aí eu ia morrer no Planeta Atlântida. Aí quando eu passei a poder ir, eu não conseguia porque tinha que trabalhar, daí não conseguia liberação, ou tinha outras prioridades, ou fiquei doente, não deu pra ir. Então assim, ó, meu sonho no Planeta Atlântida, 2024, Planeta Atlântida, me aguarde. Eu fui no Planeta 2020. Foi o último antes da pandemia, porque eu também tinha muito medo de ir em festivais assim grandes. E morrer. Sim, você precisa. Se eu morrer, minha mãe me mata. A minha mãe foi junto, fomos eu, a mãe e o Felipe. E aí, eu me surpreendi porque a acessibilidade lá era muito boa, assim. O Planeta Atlântida realmente é preparado para. Tinha uma área PCD que era mais distante do palco, mas tinha uma elevação ok, dava para enxergar todos os shows normalmente. Tinham pessoas lá para auxiliar quem fosse sozinho. E tu ganhou ingresso pro festival ou pagou 50%? Não, paguei 50%. 50%, né? Paguei. Que é o nosso direito com acompanhante. Sim. Perfeito. Eu fui no show do Capital Inicial agora há pouco aqui em Porto Alegre, no Araújo Viana também 50%, que é lei, é direito, Sim. né? E bastante acessível, bem interessante. Só sem audiodescrição, né? Daí a gente Sim. Aí a gente já vai entrar num outro nível de vida, né? Se os festivais tiverem audiodescrição. Mas, Fran, assim, um outro assunto que eu quero encaminhar contigo aqui, que é importante, nós estamos gravando esse episódio no dia 31 de outubro, então aproveitando o último dia ainda deste mês, porém ele irá ao ar no dia 6 de novembro, segunda-feira. Mas ainda falando sobre o mês de outubro que estamos, que é o mês da visibilidade da luta das pessoas com nanismo, correto? Isso. Esse é o nome da Isso. causa? Tem algumas pessoas falam que é da visibilidade da pessoa com nanismo e tem o nome também do combate ao preconceito das pessoas com nanismo. Os dois estão corretos. Combate ao preconceito. E tu sabe me dizer por que o mês de outubro? O dia 25 de outubro é em homenagem a um ativista americano. Eu não vou saber lembrar o nome dele agora, mas é em homenagem a ele. E aí, então, por ser o dia 25 de outubro, já engloba todo o mês para a causa das pessoas com nanismo. E o que tu pode observar, Fran, e nos relatar brevemente de movimentos de pessoas com nanismo ou sobre esse combate ao preconceito que se dão durante esse mês? Quando foi instituído esse mês? Ele é nacional, é estadual, é municipal? O dia 25 de outubro ele foi instituído aqui no Brasil em 2017. Nacionalmente, então? Isso. E aqui no estado, a gente tem uma frente parlamentar da pessoa com nanismo. Então... Quem preside essa frente? É o vereador Alvone Medina. Ou Alvone Medina. Isso. Perfeito. Que é, então, aqui no município, né? Isso. Tá. E aí surgiu... Sim, então, todos os anos, a gente vem tendo mais visibilidade com iluminação de pontos turísticos, Arena do Grêmio, Beira-Rio, enfim. Essas iluminações são representadas por quais cores? Verde, é Verde. o Outubro Verde. É o Outubro Verde. Isso. Como o Setembro Verde, né? Que é o setembro, Sim. mês da pessoa com deficiência. E a bengala da pessoa com baixa visão é a bengala verde, tu sabia disso? Não sabia. As pessoas com baixa visão são identificadas pela bengala verde, as pessoas com cegueira são identificadas pela bengala branca e as pessoas com surdocegueira são identificadas pela bengala branca e vermelha. No Acessibilidade em Alta no Instagram, @acessibilidade em alta, nós temos um material com essas instruções também. Então, que interessante saber que também é representado pela cor verde. Qual é a tua cor favorita, Fran? Rosa. A minha também. Ah, beijei!
A minha também. Não nos alcançamos. A minha também é rosa e é uma cor que me chama muito a atenção justamente por ter baixa visão. Ela grita muito pra mim, sabe? Então eu tenho a bolsa rosa, a garrafinha rosa, a carteira rosa, o celular rosa, porque daí eu consigo localizar as minhas coisas no meio de outras coisas, com mais facilidade. Mas eu gosto de me vestir de rosa também, minha filha também adora. Mas, enfim, sobre esse mês da luta contra o preconceito das pessoas com nanismo, além dessa visibilidade, existem ações que acontecem, tipo eventos públicos, políticos, encontros ou, enfim, seminários de pessoas com nanismo especificamente? Tu faz parte, por exemplo, eu faço parte da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Tu faz parte de algum movimento de pessoas com nanismo ou mulheres com nanismo? Existe a ANABRA, que é a Associação Nacional do Nanismo Brasil. E esse ano teve um congresso de pessoas com nanismo lá no Rio de Janeiro. Eu não tive a oportunidade de ir porque, enfim, a condição financeira não está das melhores. Sim, eu também não pude ir para o Encontro Nacional de Mulheres Cegas e com Baixa Visão pelo mesmo motivo. Sim, e aqui no estado a gente teve alguns eventos. Teve nesse sábado um encontro na Feira do Livro falando sobre o mês da pessoa com nanismo. E, enfim, o meu ativismo é mais assim nas redes sociais mesmo, porque... Divulgando a causa, o que é uma grande coisa, né, Fran? Sim, porque eu sinto que eu consigo furar a bolha e levar informação para um maior número de pessoas. Então, esse mês, no dia 25, eu tentei fazer o que eu pude em falar com pessoas que têm assim, uma visibilidade grande nas redes sociais para falar sobre o mês da pessoa com nanismo. Nós compartilhamos na Acessibilidade em Alta teu material. Sim, muito obrigada. A gente que agradece por nos representar. Sim, acho muito importante que pessoas que tenham uma grande visibilidade, que sejam criadores de conteúdo, que sejam formadores de opinião, artistas, jornalistas, enfim, que se posicionem sobre causas sociais. Não uma coisa que a Mac Nóbrega, que é uma influenciadora digital, ela falou, que não é preciso ser uma pessoa com deficiência para lutar contra o capacitismo, assim como não é preciso ser uma pessoa negra para lutar contra o racismo, uma pessoa LGBTQIA+, para lutar contra a homofobia. Enfim, não é preciso que a gente sinta na pele para apoiar a causa. Para somar as causas, somar os movimentos. Eu costumo falar muito sobre isso mesmo, porque a luta é contra todos os tipos de preconceito e pelo respeito por todas as formas de existência, pela diversidade em geral e principalmente pelos direitos humanos. Com certeza. Fran, foi um prazer incrível te ter aqui comigo. Eu estava ansiosa por essa conversa, por esse episódio, por te conhecer. Tu é uma mulher maravilhosa, incrível, doce, simpática, alegre e linda. Eu amei a tua descrição. Sou tua fã, não só em redes sociais, mas sou tua fã enquanto uma mulher com deficiência. Espero que tenhamos outras oportunidades. O Acessibilidade em Alta está e sempre estará de portas abertas para te receber com acessibilidade. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu também te admiro muito. Também é muito linda. Obrigada. Eu espero que a gente possa se encontrar novamente em eventos, em desfiles. Em passarelas. Em câmeras. E que, enfim, cada vez mais a gente consiga dar visibilidade à causa da pessoa com deficiência. Obrigada, Fran. Bom, pessoal,
Se esse conteúdo foi relevante para ti, por favor, compartilhem, multipliquem com mais pessoas. Vamos fazer realmente essa temática chegar no mundo para que todas as pessoas possam ter a informação um pouquinho da realidade do universo das pessoas com deficiência, das mulheres com deficiência e, no caso de hoje, das mulheres com nanismo. Por favor, se inscrevam no canal Acessibilidade em Alta, é importante para a gente. Compartilhem o vídeo, comentem, deixem sugestões nos comentários, deixem curtidas também e o Acessibilidade em Alta volta na próxima segunda-feira. Muito obrigada, tchau, tchau!